Cristãs a todos os irmãos no Brasil e no mundo, sou o pesquisador Marcos Lopes. Nesta penúltima série de vídeos sobre o que o cristão evangélico abandonaria pela verdade, uma pergunta. O que você abandonaria pela verdade? O que você, cristão evangélico, não importa a sua denominação, abandonaria pela verdade? Fiz assim um rápido uma trajetória histórica com vocês de como a confissão positiva, que é essa história de acreditar que há poder em suas palavras, conforme este livro aqui de Dom Gozé, né? Há poder em suas palavras, como isso foi ganhando terreno dentro da igreja, no caso, Assembleia de Deus. E no caso, eu acompanhei isso bem de perto, né? Eu acompanhei a situação de como foi entrando em 86, 87, 88, como foi a confissão positiva ganhando terreno dentro das Assembleias de Deus, e este foi um dos motivos pelos quais eu tive que abandonar esta igreja. Existem outros motivos, mas o vídeo não é em si um ataque ou uma crítica específica às Assembleias de Deus, mas é uma análise, o porquê que muitos cristãos evangélicos não abandonam seus ministérios pela verdade, ou seja, preferem ficar em sua igreja, seu ministério, em seu movimento, mesmo sabendo que existe erros gravíssimos teológicos, éticos e morais. Eu, dentro das Assembleias de Deus, passei um grande período aí, aproximadamente de 13 a 14 anos, né? E o que ocorre é o seguinte: eu via pessoas criticando lá dentro do movimento outras igrejas, mas eu discuti o seguinte, falei, mas vocês não conseguem ver os nossos próprios erros, as nossas próprias imperfeições, né? E eu acabei percebendo que muitas pessoas não se desligam, vão por uma tradição desde o começo da sua vida cristã até a sua morte. As pessoas preferem ficar no movimento do que se desligar pela verdade. No caso que eu digo pela verdade, é o Evangelho de Jesus Cristo. A gente deve perceber que um outro fator também que contribuiu para que esses livros heréticos fossem lidos, né, pelos membros das igrejas Assembleia de Deus, assim como das igrejas pentecostais. Não estou isentando as tradicionais, porque isso também veio acontecendo com o decorrer do tempo nas igrejas tradicionais, né? Além de variados motivos, o principal também é porque os próprios líderes, eles acabaram não alertando sobre o perigo, né? Não se comportaram como ovelhas, não se comportaram como atalaias que denuncia o erro. E isso foi se espalhando, a teologia da prosperidade, a confissão positiva, palavras mágicas da confissão positiva, né? Aqui no Brasil, como determine, profetize sua vitória, reivindique seus direitos. Então, essas palavras mágicas que não têm sentido nenhum dentro do Evangelho do Novo Testamento, elas foram introduzindo-se dentro do pentecostalismo. E, por incrível que pareça, dentro da Assembleia de Deus, que era um pentecostalismo clássico, e isso foi piorando cada vez mais. E eu estando dentro do ministério, eu olhei e falei, puxa, mas ninguém consegue alertar? E outro fator também foi, junto com isso, a falta de oração, né? A falta de oração, os cultos de oração foram ficando menos concorridos, pastores, né, começaram a orar menos, começaram a se preocupar mais com outras
coisas, como ativismo dentro da igreja, e outros também já não queriam compromisso nenhum, pegavam a sua malinha e já iam embora, né? Terminava o culto e já iam embora, não queria nem compromisso com a ovelha. Não estou generalizando, não estou dizendo que todos, quando eu estive no movimento, fizeram isso, mas uma boa parte realmente assim procedia. E a falta de oração, eu fui vendo com os próprios olhos, né, os cultos ficando cada vez mais vazios, os cultos de oração. 1989, 90, 91, a gente foi presenciando isso. E a gente sabe, né, que pelo menos na igreja ali de Jerusalém, no Antigo Testamento, aliás, no Novo Testamento, logo no início ali do livro de Atos, né, e a gente começa a observar que o diabo usou pelo menos 3 estratégias para barrar o crescimento da igreja, né, na era apostólica. O primeiro seria a perseguição. Você vê lá em Atos capítulo 4. Depois você vê a infiltração, em Atos capítulo 5. E depois você vê a distração, em Atos capítulo 6. Em todos esses ataques, os apóstolos enfrentaram todos eles com oração. Você vê isso em Atos 6 e 4, por exemplo. Eles enfrentaram com oração, né? Oração e atitude. Então, a questão é que os líderes do movimento do qual eu estava envolvido, no caso da Assembleia de Deus, eles permitiram, não que houvesse perseguição, né, porque a perseguição vem de fora, mas eles permitiram a infiltração e eles permitiram a distração. E quando acontecem essas coisas, já viu, né? Olha só a Assembleia de Deus de Madureira, o que ela se transformou nos dias de hoje. Uma igreja neopentecostais, onde os assembleanos desse ministério praticamente não têm discernimento nenhum, em sua grande maioria. Os poucos que ainda têm discernimento estão tristes, estão chateados de ver essa situação, e aqueles que tiveram discernimento pelo Espírito Santo de Deus saíram do movimento, formaram seus próprios ministérios, foram para o Belém, para a Assembleia de Deus de Missão, outros foram para outros ministérios. Então, essa é a situação de nós permitirmos a infiltração e a distração na igreja. Se você não alerta, se você não faz, você não pratica apologética. Eu fiz 9 eventos dentro da Assembleia de Deus, tanto do Belém como do Madureira. Chegou um momento que não dava mais, porque quando os líderes começaram a ouvir a confissão positiva e começaram a ouvir as distorções, aí não há muito o que fazer. Então, livros como, por exemplo, Por que Prosperam os Ímpios, do Dr. Lloyd Jones, são livros que caíram no esquecimento, né? Não teve mais fruto ler esses livros. Começaram a ler livros de Mike Murdock, livros de confissão positiva, e aí, já viu, né, pessoal? Não há muito o que fazer. Bem, encerraremos no último vídeo da série para você saber um pouco mais sobre este assunto e por que eu me desliguei do ministério, ok?